Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Diante de todas as circunstâncias, não podendo contar com o Djalma, expulso. Hoje a gente percebeu que você fez uma formação diferente. 3 zagueiros ali, Felipe Cordeiro, Balardim, Renan Fonseca, você pôde contar. Quero que você explique um pouquinho a respeito o que te fez trazer essa formação diferente hoje, com 3 zagueiros. E no momento em que a Inter abriu o placar, foi para o intervalo com a vitória, você pensou em desfazer essa questão dos 3 zagueiros? Como que foi a conversa no vestiário? Aí depois eu complemento. Boa noite. A gente realmente tentou trazer uma ideia nova, né? Já que em 11 rodadas, talvez em 7, 8, eu tenho dominado os meus adversários e não consegui concluir em gol, não consegui as vitórias que eram importantes naquele momento. E a gente tem estudado, cara, a gente tem aprendido aí com os treinadores, a gente tem visto jogos, entendendo que daqui a pouco as características dos jogadores que a gente pode fazer uma mudança, e eu acredito que ela deu certo. A gente fez um primeiro tempo bem estável, bem tranquilo. Os caras tiveram uma bola que foi um erro de passe do Thiago, né? Ele vai sair por dentro e perde a bola. O restante, eu acho que a gente fez um primeiro tempo equilibrado. A gente fez o gol com o Gui, né, cara? E aí entra naquilo, né, cara? Não tô aqui dando desculpa, mas desde o começo eu disse, né, que se eu tivesse Renan Fonseca, se eu tivesse o Júlio saudável, se eu tivesse Gui Mendes saudável, se eu tivesse Léo Reis saudável, se eu tivesse Tito saudável, eu com certeza eu não tenho dúvida que eu seria líder dessa chave com muita tranquilidade, porque esses jogadores eles jogam um patamar acima. Mas, cara, não desfazer não, acho que foi uma ideia boa, né? A gente acabou vacilando ali no gol, né? Uma bola, o Gui rouba uma bola boa, vai achar o Bruno, ele acaba não segurando a bola ali, que hoje não tem jeito, né? A gente precisa segurar essa bola e aí a gente acaba pagando um preço caro, mas ainda bem que deu tempo da gente buscar, né? Com as mexidas ali do Júlio, do Cachito, a gente conseguiu buscar essa vitória que era importante para manter o sonho da classificação. Ô Roger, mantendo nessa linha, uma vitória que veio no momento certo. A Inter agora tem 3 vitórias em casa, né? 3 derrotas, na verdade, também. Mas tira esse peso de ter que decidir em casa e vem com a vitória. Pensando agora na partida da semana que vem, você não tem 3 por suspensão de 3º cartão amarelo. O próprio Júlio Rusch, que tem entrado durante a partida, mas você perde praticamente 2 titulares, o Kellyton e o Balardim. O que você pensa em fazer, ou se já dá para imaginar como a vitória, né, que a cabeça fica mais leve, teoricamente, você já imagina uma equipe, lógico, mudanças serão inevitáveis, você não vai poder contar com o Tito, que teoricamente pode estar fora do campeonato devido à lesão. Você já começa a mirar na próxima partida contra o Pouso Alegre? A gente acabou de conversar agora no vestiário, acho que é cedo para a gente tomar qualquer decisão, a cabeça ainda está quente, né, com o jogo. Eu disse essa semana que a gente tinha 3 decisões pela frente, que a gente não teria viagem para Pouso Alegre se a gente não vencesse o Nova Venezia, né? E eu também não ia ficar aqui alimentando o sonho do torcedor e com mentira. Ainda dá, não. Eu ia ser muito sincero, como eu estou sendo hoje. A gente tem uma final lá em Pouso Alegre e a gente precisa pontuar. Uma vitória, com certeza, nos coloca muito perto da classificação. E o empate, a gente tem que ver como é que vai ser a rodada, entender como é que vai ser, né? Enfim, mas ainda não vou pensar. Foi uma semana muito intensa, uma semana de muita pressão, porque a gente precisava dar uma resposta para o nosso torcedor. Definitivamente eu não acho que esse time merecia não vencer, cara, sabe? Um time trabalhador, um time que tem... E aí ninguém pode falar, cara, que esse time não tem ideias, que a gente tem movimentações, que a gente tem trabalho. E daqui a pouco a gente estava batendo em alguma coisa que não furava. Mas hoje, graças a Deus, veio a bênção de Deus, a gente conseguiu uma vitória, ter tranquilidade, pensar na melhor formação aí para essa semana. Roger, boa noite, Marcelo Pilon, parabéns pela vitória. Roger, falando sobre o resultado, né, até atualizando, Bahia de Feira ganhou de 1-0 da Caldense, Real Noroeste ganhou da Ferroviária. Internacional chegou a estar em 4º colocado, ficou em 5º, mas está muito próximo da zona de classificação. Entrando nesse critério do jogo contra o Pouso Alegre e o jogo contra a Caldense. O jogo do Pouso Alegre, o Internacional ganhou aqui.
Trata-se de ser um jogo de vida ou morte o próximo final de semana? É um jogo, literalmente, o que estava no planejamento de ganhar as 2 partidas em casa, precisa agora desse ponto em Pouso Alegre? Cara, eu acho que assim, eu já disse, os próximos 2 jogos, vida ou morte, não tem. A gente acha que a gente tem que ser verdadeiro no futebol brasileiro, né, cara? Não ficar trazendo uma coisa que não dá. A gente precisa pontuar. Se a gente conseguir uma vitória, com certeza a gente dá um passo muito grande para uma classificação. Um empate, aí a gente tem que entender como é que foi a rodada, o que a gente vai precisar em casa. E aí, definitivamente, eu não gosto, porque realmente quando você depende dos outros, foi o que aconteceu ano passado, a gente precisava vencer o Madureira, a gente venceu o Madureira e a gente não contou com a vitória do Santo André, o empate que nos tirou da classificação. Então, a gente tem que pensar em nós temos que trabalhar duro essa semana, pé no chão de novo, plantar de novo e saber que para a Inter não tem a semana da Caldense. A Inter só tem 7 dias até o jogo do Pouso, que é no domingo lá. Esse é o nosso jogo, essa é a nossa final. A gente precisa realmente entregar um bom resultado, entregar tudo. Não tem. A gente sabe que a gente precisa dessa resposta do torcedor e, com certeza, eu tenho certeza que esses atletas entenderam que talvez precisa correr um pouquinho mais, pôr um pouquinho mais a bunda no chão, ser malandro, fazer uma cera, porque é ridículo, cara, que os caras fazem assim. Ninguém quer jogar e aí a gente tem que entrar nesse jogo para conseguir. Enfim, acho que a gente conseguiu uma vitória que dá um pouco de tranquilidade, mas é uma semana decisiva. Roger, para encerrar contigo, eu fiz questão, logo que o juiz apitou, olhei para você, parecia que eu acho que tirou um piano das suas costas essas últimas 3 semanas, as 2 derrotas no Limeirão, o empate no final, lá no Espírito Santo. E você falou muito bem do seu grupo, você tem o seu grupo na mão. Os 2 gols, todo mundo comemorando tudo junto. E o jogo hoje, o juiz, ao invés de apitar, ele mostrava cartão amarelo. Estava distribuindo o cartão amarelo. E você falou muito bem dessa questão da cera, esse antijogo que os times estão fazendo aqui no Limeirão. Como está o Roger hoje, né? Depois dessas 3 semanas que foram turbulentas, e eu sei o quanto que você é competitivo, Roger. O que tirou um piano das costas, por enquanto, com a vitória? Não, continuo bravo, continuo me cobrando. Eu acho que esse nível de cobrança que me levou a jogar um nível bom de futebol, me levou a jogar dentro e fora do país em grandes equipes. Eu acabei ali, comemorei muito pouco, porque definitivamente a gente não conquistou nada. E com todo respeito, era obrigação a gente dar uma resposta ao nosso torcedor, né? E aí eu venho aqui, cara, pra gente também é difícil. Você vem aqui, pede o apoio do torcedor e o cara lembra que você perdeu os últimos 2 jogos em casa. É difícil também, né? Eu me coloco na posição de torcedor e passo a entender. Mas, mais do que nunca, a gente precisa do apoio dele, né? Nessa hora, todos somos Inter, todo mundo é leonino, todo mundo precisa se abraçar. Alivia. Pode ser que hoje eu tome um vinho em casa, dê uma aliviada, mas amanhã eu vou trabalhar. Eu vou cortar os jogos, o João vai cortar, eu vou assistir. E segunda-feira a gente reúne a comissão para entender as melhores decisões para a semana, os melhores trabalhos que a gente precisa fazer. E com certeza, Deus vai nos abençoar, vai guiar e abrir o nosso caminho e a gente vai buscar essa classificação. Parabéns e 2 excelentes semanas aí para você. Obrigado. Amém. Valeu.